Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mercado Flash, mais uma edição do Mercado Flash, mais uma semana a arrancar, 22 de julho. Neste episódio vamos ter muitas oficializações, aqui um par de novelas com enredos até bastante estranhos, mas apenas um episódio de novela que vamos ter para o dia de hoje. E nas habituais sugestões que vos deixo sempre no Mercado Flash, hoje, além dos artigos dedicados também aos possíveis adversários de Braga e Vitória na Liga Europa e na Conference League, deixo-vos a sugestão de lerem logo após o jantar o artigo de opinião do Pedro Jorge da Cunha, dedicado a Cristiano, o capitão dos dias bons. É assim que ele intitula este artigo de opinião do nosso chefe de redação Pedro Jorge da Cunha. Portanto, passem 00.pt e hoje percam lá ou ganhem uns minutinhos a ler este artigo de opinião. Vamos começar então o nosso Mercado Flash com os jogadores. Há uma lista considerável de jogadores para o dia de hoje e vamos começar com Francisco Conceição. Ora, Francisco Conceição volta a estar na agenda da Juventus. A Juventus que está numa grande reformulação depois da entrada de Tiago Mota. Francisco Conceição passou a ter uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Não esquecer que Francisco Conceição, em virtude do novo contrato que assinou, tem uma percentagem da futura venda. O jogador tem mesmo uma percentagem da futura venda, uma percentagem até bastante grande, e o Futebol Clube do Porto pode estar aqui na iminência de perder Francisco Conceição. Há um negócio intermitente em cima da mesa, há uma aproximação da Juventus, que já fez sair para a esfera pública a forma como quer contratar Francisco Conceição. O plano da Juventus é ter o jogador por um empréstimo de 1 ano com uma cláusula de compra obrigatória. É um processo que a Juventus já utilizou esta temporada, pelo menos com o guarda-redes Michel Di Gregorio, que estava no Monza, mas também outros jogadores que foram contratados em que houve valores metidos ao barulho e uma percentagem extra para ser paga nos anos seguintes. Com Francisco Conceição é diferente, o objetivo é poder ter Francisco Conceição por empréstimo com uma opção de compra obrigatória. E a dúvida é perceber também qual é que possa ser essa opção de compra. Para já não houve nenhuma proposta concreta, mas há uma abordagem lateral da Juventus para poder ter Francisco Conceição desta forma. O nome que hoje foi sondado para o Futebol Clube do Porto, mas recusado de forma liminar, foi o de James Rodríguez. O colombiano de 33 anos terminou o contrato com o São Paulo. É jogador normalmente para as grandes competições, fez uma Copa América assinalável, 6 assistências, 1 golo, 6 jogos que fez na sua Colômbia, que foi até à final da Copa América. E James Rodríguez tinha contrato com o São Paulo, mas desvinculou-se dos tricolores paulistas e vai querer regressar à Europa. O nome do Futebol Clube do Porto foi colocado em cima da mesa, até pela sua relação um bocadinho umbilical e até empresarial à região nortenha, mas vai cair por terra porque o resto pode ficar perto. E até fazer viagens a miúdo até Lessa, onde teve um restaurante, inclusive é James Rodríguez, porque o destino de James Rodríguez pode ser o Celta de Vigo. O Futebol Clube do Porto, no fundo, nunca este cenário do regresso ao Porto pode ser cogitado, pelo menos nesta fase, e muito por força do valor orçamental que os Dragões dispõem, as opções que o Vítor Bruno tem no plantel e o que oferece James Rodríguez. O Celta de Vigo dá outras condições e nesta altura a formação galega entra num outro patamar para poder seduzir o regresso de James Rodríguez à Europa. Se confirmar o regresso dele ao Celta, à Espanha, é a segunda equipa depois de ter estado no Real Madrid em 2 momentos da sua carreira. Pelo meio teve o Bayern emprestado. Portanto, James Rodríguez pode estar ao fim de 4 épocas de regresso à Europa, depois de em 2020 ainda ter estado no Everton emprestado, ou melhor, já em definitivo, depois de ter desvinculado do Real Madrid. Agora vamos lá, a nossa novela do dia volta a ter o mesmo protagonista, João Félix. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz dos caracóis. Tenho uma dúvida que me persiste na cabeça. De cada vez que João Félix vai ao telemóvel e olha para o dia do mês, se percebe
menos um dia que eu tenho para decidir o meu futuro. É que eu acho que nesta fase da sua carreira, esse já é um drama que assiste na cabeça de João Félix. 22 de julho e ele ainda não tem o seu destino resolvido. Nesta segunda-feira, a pressão sobre o nome de João Félix volta a cair nas principais páginas dos jornais internacionais, agora com aqui uma espécie de namoro tripartido entre Benfica, Barcelona e também o Aston Villa. Agora, o Atlético de Madrid parece estar completamente arredado de querer continuar com João Félix, por muito que o presidente já tenha dito que é jogador com contrato e quando terminarem as férias João Félix terá que regressar aos colchoneros, e isso é já a partir da próxima semana. João Félix vai terminar também o seu período de férias depois da participação no Campeonato da Europa e vai ter que se apresentar nos colchoneros, mas esta semana é decisiva para que isso não aconteça, e é um cenário que está a acelerar o futuro de João Félix precisamente por isso, porque João Félix também não quer voltar às oficinas dos colchoneros do Atlético de Madrid. Simeone não conta com João Félix e é um jogador que vai estar a ocupar balneário e muitas das vezes até fazer com que o grupo o mantenha afastado de qualquer tipo de dinâmica. Portanto, é bem possível que possamos ter novidades esta semana mais reais sobre João Félix. Ponto de situação. O Benfica está muito interessado, Rui Costa já disse, nós falamos disso também ontem no Mercado Flash. 30 milhões de euros e as águias estão um bocadinho com reta final relacionada com este tema. 30 milhões de euros por 50% de passe é aquilo que o Benfica está disposto a ir para ter João Félix e negociar a partir daí também o contrato. Apareceu esta segunda-feira o nome do Aston Villa, porque Unai Emery, o treinador do Aston Villa, quer muito contar com o João Félix, gosta das suas qualidades. Há um pequeno senão. Para João Félix ir para o Aston Villa, o Aston Villa tem que vender Moussa Diaby, que vai fazê-lo ao Al Ittihad Jeddah da Arábia Saudita, 60 milhões de euros, vamos falar mais à frente, mas depois há um outro problema, que é o facto de a equipa do Aston Villa já ter oficializado Philogen por 15 milhões de euros, ou seja, a frente de ataque começa a ficar muito ocupada e muito povoada, até porque Ollie Watkins ainda não saiu, e para resolver tudo esta semana é algo que pode ser demasiado cedo para João Félix. O Barcelona continua a fazer o jogo de tabuleiro, porque não descarta João Félix, coloca-o nesta fase num segundo patamar negocial, porque as prioridades do Barcelona são fechar Nico Williams e também Dani Olmo. E olha para João Félix como alguém que quer ter no plantel, não é nenhuma alternativa, é alguém que efetivamente Hansi Flick quer ter no plantel, mas o Barcelona olha para esta opção como o Atlético de Madrid, se não conseguir colocar João Félix em lado nenhum, vem-nos aqui bater à porta e nós vamos aceitar João Félix. E é esse tabuleiro negocial que o Barcelona está a jogar nesta altura e coloca João Félix em cima da mesa também com isto. Portanto, há aqui muito problema por resolver. E João Félix faz bem em resguardar-se, não deve falar naturalmente e deve esperar para ver o que é que o seu empresário Jorge Mendes vai decidir e vai resolver relativamente ao seu futuro. O Benfica já fez aqui uma espécie por Rui Costa de juras de amor encapotadas, que via com bons olhos o regresso de João Félix ao Estádio da Luz. David Neres parece já mesmo de saída, e se David Neres for embora, há aqui também um conforto orçamental maior para o Benfica poder chegar. O portal napolitano, um jornal de Nápoles, diz que o jogador brasileiro já disse ao Benfica que quer ir embora, que quer que o Benfica aceite a proposta do Nápoles. O Nápoles vai vender Lindstrom ao Everton e vai ficar com dinheiro fresco para poder atacar David Neres. Em Itália não falam mais do que 25 milhões de euros, o Benfica quer 40 milhões para poder libertar David Neres. Tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões, contrato até 2027. É um jogador que, entrando nas contas de Roger Schmidt, sabe que a continuidade de Di Maria falo perder algum espaço. Ele ganhou anticorpos no ano passado com as suas batalhas em torno da titularidade e com a continuidade de Di Maria, mesmo que este ano tenha saído Rafa, mas a querer experimentar outra vertente esportiva, David Neres terá já dito aos dirigentes do Benfica que quer mesmo ir embora e quer que seja aceite a proposta do Nápoles. Vamos lá ver se isso vai acontecer. Isso foi mesmo, de resto, verdade, que David Neres tenha dito que quer ir embora. Novidades relativamente ao Sporting, quem parece ter-se absolutamente convencido os dirigentes leoninos ao ponto de ter uma renovação até 2025
29 é Rafael Nel, o avançado do Sporting, que tem sido titular nesta pré-temporada face às ausências de lesão de Gyökeres e a falta de chegada de Fotis Ioannidis. Rafael Nel já jogou, já marcou diante do San Giloase e quando regressar do estágio do Algarve vai ter um contrato em cima da mesa para assinar. Até 2029 o Sporting vai querer segurar esta nova coqueluche da formação, 7 internacionalizações jovens por Portugal, é um avançado com golo, como dizem também. Na equipa B no ano passado fez 8, chegou a jogar uma vez na equipa principal, portanto a equipa do Sporting quer segurar Rafael Nel e vai ter contrato de renovação para assinar quando chegar do estágio no Algarve. Ainda nas equipas nacionais, destaque para o Nacional da Madeira, vai receber um extremo vindo da Argentina, vem emprestado pelo Tigre da Argentina, chama-se Juan Cruz Esquivel. Esquivel é um avançado bastante móvel, com muita capacidade finalizadora, é um jogador que gosta de optar pelas alas e vem emprestado com uma opção de compra baixa, a rondar os 100 mil euros, quanto vai custar Juan Cruz Esquivel ao Nacional da Madeira, se satisfizer também a equipa insular, vem por empréstimo e vai chegar a qualquer momento. Reforço também para o Casa Pia para chegar a qualquer momento é Andrian Kraev. Estamos a falar de um médio ofensivo, capacidade para jogar um bocadinho mais à frente. Desvinculou-se e terminou o contrato com o Levski de Sofia. Vai assinar contrato com a formação do Casa Pia por 2 temporadas, pode ser 3. Mas a previsão é que seja um reforço para 2 temporadas. O Casa Pia a arrumar a casa vai vender-se à Rússia, uma equipa russa, na circunstância ao Akhmat Filipe Cardoso. O avançado Filipe Cardoso, este ponta de lança de 25 anos, vai render 3 milhões de euros ao conjunto Casa Piano, uma venda espetacular de um jogador que tinha contrato ainda por 2 temporadas e que vai então ser reforço do Akhmat. Na época passada fez 8 golos em 35 jogos e a equipa do Casa Pia a vender então Filipe Cardoso ao Akhmat da Rússia. Dores de cabeça muito grandes para o Estrela da Amadora, porque um defesa central tinha sido negociado com o Botafogo, Cauã, mas afinal não vai chegar para a equipa de Filipe Martins. Tudo porque as novas leis da imigração estão a travar este acesso. Colocando aqui ponto e ordem nesta situação e para vocês perceberem um bocadinho desta questão das leis da imigração. Até agora, um jogador que chegasse a Portugal para jogar numa equipa portuguesa conseguia entrar em Portugal com um visto temporário de turista que durava um período de tempo curto e que tinha que apresentar o seu contrato de trabalho depois de assinar com o clube que o tinha trazido para Portugal. No fundo, o clube informava o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras desta chegada, o jogador entrava, cumpriam-se todos os pressupostos e ele então podia ser apresentado. A partir de agora, para entrar em Portugal, este tipo de jogadores tem que trazer já um papel assinado pelo consulado do país de origem, ou no país de origem, assinado pelo consulado português. Na circunstância, Cauã vem do Brasil, o período para ele ter este papel é sensivelmente 3 semanas, 21 dias, que tem que o tirar no Brasil pelo consulado português, para depois conseguir entrar. Portanto, estes problemas burocráticos fizeram com que a equipa do Estrela da Amadora estivesse desesperado pelo Cauã do Botafogo e este negócio abortou. Portanto, é uma grande dor de cabeça que as equipas estão a ter nesta fase de conseguirem contratar os jogadores. Novidade em Oliveira das Mães, chegou Bruno Ventura, jogador que estava ligado ao Rio Ave, teve emprestado ao Leixões na última temporada e é o novo reforço para a equipa de Marco Leite. Bruno Ventura assinou o contrato de uma temporada com a equipa de Oliveira das Mães. Estamos a falar de um médio ofensivo que vai continuar a jogar na segunda liga. Dupla contratação / renovação no Leixões. Começamos com a primeira. Há uma relação cada vez mais profícua entre o Leixões e o Flamengo e Gabriel Noga vai ficar em definitivo nos Bebés do Mar, assinou o contrato até 2027. Noga estava já a cumprir vai cumprir a sua segunda temporada no Leixões. No ano passado teve o primeiro empréstimo do Flamengo, agora fica a título definitivo. Estamos a falar de um jogador com passagens pela seleção brasileira, de resto conquistou um campeonato do mundo sub-17, já teve também no sul-americano de sub-17 e sub-19, é um jogador bastante promissor, defesa central, e que vai continuar na equipa do Leixões, tal como
Vertonghen é um avançado móvel, com capacidade forte de chegar à área, estava no Flamengo, já fez 4 jogos na equipa principal do Mengão do resto desta temporada e assinou contrato por 4 temporadas, tem 20 anos, assinou contrato até 2028 com o Leixões e vai ser então aqui um jogador a jogar em Portugal, com certeza aqui com um passo partilhado, se as coisas correrem bem para Vertonghen, assim aqui é, vão correr bem para o Leixões e também para o Flamengo. Futebol internacional, já passou por Portugal Ian Couto, lembra-se dele no Sporting de Braga? Boa época, a defesa de direito no Sporting de Braga. Está na iminência de ser contratado pelo Borussia de Dortmund. Ele é um jogador que pertence ao Manchester City, esteve emprestado ao Girona nas 2 últimas temporadas, fez uma época espetacular a última, valeu-lhe de resto chamada à seleção brasileira e a equipa do Borussia Dortmund quer contratá-lo para a asa direita da equipa do Dortmund, mas Nuri Sahin vai ter dificuldade em contar com este jogador, porque o Manchester City quer 40 milhões de euros por Ian Couto. A equipa do Dortmund acredita que consegue fazer um negócio entre 20 a 25 milhões. Vamos lá ver que novidades temos também nos próximos dias. Já aqui falamos ao de leve, mas Moussa Diaby é o mais recente jogador que o Al Ittihad Jeddah vai desenvencilhar e vai desembolsar, aliás, dinheiro para contratar o Aston Villa. Vai ser uma compra de 60 milhões de euros por este extremo. Bem, é muito, muito dinheiro. A equipa do Al Ittihad Jeddah está a dar tudo, porque já aqui falamos ontem, Ederson e Kevin De Bruyne também estão prontos para poder se mudar para a Arábia Saudita e para o Al Ittihad Jeddah, e agora é o Moussa Diaby, o jogador que tem formação de Paris Saint-Germain, depois acabou de fazer 4 épocas espetaculares no Bayer Leverkusen, foi para o Aston Villa, no ano passado fez 10 golos e 9 assistências e agora vai então mudar-se para o Al Ittihad Jeddah. Ao que tudo indica, até já terá viajado para a cidade saudita. Ora, o Paris Saint-Germain está aqui com a corda toda a pescar quase meia equipa do Manchester United, porque se o Manchester United vai contratar o Ugarte ao Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain já disse, e esses encostados que vocês têm aí, que se chamam Bruno Fernandes e Jadon Sancho? É mesmo isso que a equipa de Luís Henrique anda atrás. Já perguntou pelos 2 jogadores, nós já tínhamos dito também até no início do Mercado Flash que Bruno Fernandes fazia parte da lista dos dispensáveis de Ten Hag, e Bruno Fernandes está aqui com o mercado e o Paris Saint-Germain não olha de forma enjeitada para poder ter o internacional português. Ainda não houve qualquer proposta, mas já houve uma espécie de pescar de olho para os 2 jogadores. Bruno Fernandes na última temporada somou mais uma vez números bastante bons, 15 golos, 13 assistências ao serviço do United e portanto aos 29 anos pode ter uma nova experiência na carreira a jogar no Paris Saint-Germain. E vamos lá ver este meio campo com Vitinha e Bruno Fernandes. Se juntar João Neves, fica ali bem português, bem português. Quanto a Jadon Sancho, também há essa questão. Estamos a falar, a equipa do Paris Saint-Germain ficou órfã de homens de ataque com a saída de Kylian Mbappé. Jadon Sancho teve uma época escondida até no Borussia Dortmund, depois de... no Borussia Dortmund até jogou muito. No United, na primeira metade da época, que não jogou praticamente nada. E, portanto, o United tem aqui um bocadinho por resolver a situação de Jadon Sancho. E o Paris Saint-Germain olha com bons olhos também para esta possível contratação de Jadon Sancho. E o Manchester United, uma vez que está a reformular tudo praticamente em todos os setores, centrais, ataque, meio campo, já falamos do Ugarte, e há um outro nome, chama-se Martin Zubimendi. Zubimendi que esteve na última temporada na Real Sociedade, na última e nas últimas desde que se lembra que é gente, pode estar de saída campeão da Europa com a seleção espanhola, potenciou-se muito também no Campeonato da Europa Zubimendi e pode interessar, ou interessa mesmo ao Manchester United. Em cima da mesa estamos a falar de uma proposta a rondar os 40 milhões de euros e a Real Sociedade vai achar este valor absolutamente incrível. A opção do United é ter Zubimendi para fazer de médio defensivo e ocupar também a posição que Casemiro ocupou na última temporada. É um Manchester United completamente em revolução com esta chegada na iminência também de Zubimendi. Lembra-se de Juan Bernat? Jogou no Benfica, ou pelo menos
treinou no Benfica e esteve no Benfica, 7 jogos apenas na última temporada. Coitado para o Bernat, que passou a época quase toda lesionada. O Paris Saint-Germain já disse que ele é um dos que vai embora para dispensar e encontrar clube, e a imprensa italiana diz que ele foi oferecido ao Las Palmas e ao Génova. Portanto, Juan Bernat pode sair mais cedo do Paris Saint-Germain e não esperar pelo último dia de mercado, como aconteceu com o Benfica no ano passado, e ir ou para o Las Palmas, seria um regresso à La Liga, onde esteve muito tempo no Valência, se bem se recordam, ou então para o Génova, experimentar o campeonato italiano, que foi algo que ele nunca experimentou. Vamos lá ver qual é que vai ser o destino de Juan Bernat. Falar em campeonato italiano, Rafael Varane vai ser reforço do Como. Em breve esse anúncio, contrato de 2 temporadas, um jogador que o Manchester United deixou sair a custo zero, não acionou o seu último ano de contrato, e Rafael Varane, este campeão do mundo, vai ser reforço do Como, vai ser treinado por Cesc Fabregas nesta ascensão do Como à Série A italiana, e vai então ter a sua experiência, a primeira experiência na Série A italiana, Rafael Varane, aos 31 anos. Eric Lamela já foi apresentado e em grande polvorosa em Atenas pelo AEK, assinou o contrato até 2027, a custo zero, vindo do Sevilha, este avançado, aliás, argentino, 32 anos, pode ter aqui uma grande temporada no AEK. Eric Lamela, grande reforço por parte do AEK. Álvaro Pacheco já foi anunciado também na Arábia Saudita, no Al Orobá, contrato até 2025, e a segunda experiência no estrangeiro como técnico principal, depois de ter estado no Vasco da Gama, passagem muito fugaz pelo Vasco da Gama, e agora a ser anunciado como novo treinador do Al Orobá. Já tínhamos falado também aqui no 00, agora foi mesmo só a questão da oficialização. Ora, vamos lá falar sobre o nosso jogador da Distrital que descobrimos no 00, que passou de uma equipa para outra. Foi numa daquelas pesquisas muito rápidas, quando vocês abrem a slot do mercado de transferências, do feed de mercado na página do 00, ali de lado vão ter uma série de jogadores a aparecer todos os dias. São as colaborações que nós recebemos dos jogadores que deixaram de estar numa equipa e passaram a estar noutra. E hoje despertou-me o nome deste colombiano, Kenneth Tomás, avançado de 20 anos, que trocou o Vila Fria, equipa que na época passada disputou a 2ª Divisão Distrital de Viana do Castelo, e que Kenneth Tomás marcou 30 golos em 32 jogos. Este homem marca golos que se afarta. E foi contratado pelo Vitorino de Piens, uma equipa da Distrital também de Viana do Castelo, ao que consegui saber. O Vitorino de Piens é de Ponte Lima e vai, portanto, ser a nova equipa do Kenneth Tomás para a próxima temporada. Exatamente, no ano passado jogou a primeira distrital de Viana do Castelo e, portanto, Kenneth Tomás a ir para o Vitorino de Piens depois de ter estado no Vila Fria, e hoje foi o nosso destaque deste jogador desconhecido, mas que merece também o espaço aqui no Mercado Flash. E obrigado a todos por terem estado aí. Já sabem que se nos viram no YouTube, não deixem de dar lá o vosso comentário, subscreverem também o nosso canal do YouTube. Temos uma meta que gostávamos de atingir, não vos vamos dizer o número, mas se a atingirmos, olha, lançamos confetis e só não pomos fogo de artifício porque estamos aqui num estúdio e depois podemos queimar isto tudo. Mas confetis lançamos, certeza, se atingirmos esse número, ok? Fica prometido, um abraço e até amanhã.